faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Por
Igreja do Senhor Jesus, reunida para a oração, graça e paz, que nós agora tenhamos um tempo bom para estudar. Tenho dito que nossa transformação vai acontecendo por meio dos estudos da Palavra de Deus. Convido vocês ao livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Por favor, abram suas Bíblias e vamos extrair deste livro, desta profecia, deste registro para as nossas vidas algo muito importante. Eu vejo que neste momento nossos pensamentos, nossos sentimentos se voltam para o que está acontecendo. O que se passa, com este momento? Por que tudo isto nos sobreveio? Onde Deus está neste momento? Para nos encontrarmos com Ele, para entendermos o que Ele pode nos dizer neste momento. Então vamos ler a sua palavra. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, fala ao nosso coração. Isaías 41. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Versículo 1. O 2. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com um arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Versículo 5. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Versículo 6. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Versículo 8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvamos o teu nome, Senhor nosso Deus, pela tua bendita palavra. Abençoa nossos corações. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta hora tão preciosa. Ó Deus, em nome de Jesus. Isaías é um profeta otimista. Ele tem uma visão política aguçada, sociológica aguçada. Ele é da elite, ele nasceu numa família de elite. Então ele pregou aos reis, Ele estava bem a par da situação política, social do momento quando profetizou. Quando Isaías começa no capítulo 41, neste trecho, a escrita dizendo: calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender, vamos encontrar-nos para decidir a questão. Muito parecido com este momento, assim como Israel,
haveria de passar por um crivo de ser agora peneirada por Deus. Israel deveria aprender, como sempre, né, na história de Israel, quem era o seu Deus e como deveriam crescer, desenvolver na sua fé, como deveriam passar a se dedicar mais a Deus. Os comentários dizem que neste período, mal o povo de Israel, eles tinham ânimo para cultuar a Deus, muito menos para ouvir a palavra de Deus, as profecias, abrir o livro, né, e estudar. Havia uma dispersão muito grande. Aliás, nesse período aqui, haviam tantas incongruências, tantas dificuldades, que quando nós estudamos o livro, nós percebemos realmente como os abastados eram abastados e os que não tinham sofriam demais. A corrupção era muito grande, as faltas eram muito grandes, né? É realmente um livro precioso para se estudar, e como ele é atual, e como se identifica com o momento que nós estamos vivendo, né? Realmente parece que neste momento na história da humanidade, Deus está chamando o mundo, as pessoas, o mundo gente, para decidir a questão. Chamando as pessoas para estarem diante dele e se colocarem diante dele. Façam acusações contra Deus, cobrem de Deus que ele não cuida do mundo, não cuida daquilo que pertence a ele e também da sua criação. Na realidade, de onde vêm as guerras? De onde vêm as pandemias? De onde vêm essas questões que hoje nós estamos vendo a olho nu por causa das consequências, né? Mas não visíveis porque não enxergamos a doença que é invisível. Mas de onde vem? De onde vem? Se não da ganância, se não da falta de pudor do ser humano, da guludice, do egoísmo do ser humano. De onde vem? De onde são gerados os problemas que a humanidade vive, das drogas, dos vícios, né? Por tudo o que domina o ser humano e que faz um dominar o outro e sobrepor sobre o outro ser humano. Aí, no versículo 2, né? O versículo 1 então é uma chamada. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Que as nações, que os povos, que os homens, que cada indivíduo se coloque diante de Deus para decidir a questão. E questione Deus, como Jó questionou, né, na sua época. Aí, como que para despertar o povo de Israel, a mim e a você também, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim: quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? O primeiro a ser chamado, que foi despertado por Deus, foi Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você pai de muitas nações, vocês não poderão contar. A promessa feita a Abraão, quem despertou o que vem do Oriente. E o nosso texto, no versículo 3 e 4, diz: ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem foi à frente do povo de Israel, abrindo caminhos e lugares para que eles pudessem ter terras, avançarem e testemunharem do poder de Deus? Quem sustenta a igreja? Desde que a igreja existe, desde que Cristo Jesus veio ao mundo, chamou seus discípulos e os plantou como igreja na face da terra. Versículo 4. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência? Quem criou desde o princípio o homem?
Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Ele é o último, Ele é o primeiro, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Senhor da criação e é Senhor da história. Essa era a visão do profeta Isaías. Esta deve ser a minha, a sua visão, quando conhecemos o Deus soberano. Neste livro ele é tratado como o Senhor santo, santo, santo é o seu nome em toda a terra. No capítulo 6, quando Isaías é chamado a ser profeta, né? O Senhor dos exércitos é o seu nome. Vejam só, no versículo 5, as ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Os povos, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Lembra desse versículo? Isaías 41:6, né? Um ao outro ajudou, esforça-te, tem bom ânimo. Na verdade, eles se uniram e se ajudaram para construir deuses, artifícios, né? O versículo 7, o artesão encoraja o ourives, um ajuda o outro, e aquele que alisa com um martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Um ao outro ajudou para construírem ídolos, para tentarem resolver a sua questão ou as suas questões, as suas perguntas da sua existência, as suas perguntas de quem está acima das possibilidades humanas. Os seres humanos, quando perdem o controle da sua própria vida, buscam recursos diversos, constroem os seus próprios deuses e ideologias, tentando resolver as suas questões. Assim está a Terra. Estamos vivendo um momento difícil, mas, como diz o versículo 1, se apresentem para se defender diante de Deus e decidir suas vidas diante de Deus. Versículo 8, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, o primeiro a ser chamado, lá no versículo 2. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço? Foi Abraão, o primeiro chamado. Deus nos chamou em Abraão, em Israel, em Jacó. Eles representam um chamado de Deus. Ao invés de nós construirmos deuses, ao contrário, Deus vem ao nosso encontro. Nós não construímos os nossos deuses, não criamos os nossos deuses na nossa mente, no nosso coração. O nosso Deus vem ao nosso encontro. Versículo 9, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Em Cristo Jesus, o Senhor continua chamando povos. Obedeçam ao Evangelho. Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse dele mesmo, é chegado a vós o reino de Deus. Ele continua nos chamando. Versículo 10, por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O nosso Deus é o Criador de toda a história e o condutor de toda a história. Ele é o soberano, o Senhor de todos os tempos, Senhor de todos os céus, de todos os mundos, estrelas, universo. Ele é o Deus que vem ao encontro da sua criação, daqueles que são chamados pelo seu nome. Ele cuida de nós. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Deus é Senhor da minha vida e também quer ser Senhor da sua vida, da sua família e da sua casa. Olha só, a palavra de Deus nos trazendo o nosso Deus
mais perto de mim e de você. Deus nos abençoe neste momento de oração. Em nome de Jesus. Amém.